Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de Sistemas Digitais. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns outros teoremas um pouco mais interessantes e um pouco mais complexos do que os do vídeo anterior. Se você não está seguro ainda com relação ao que a gente fez no vídeo anterior, pausa agora, volta para outro vídeo e depois vem assistir esse. O primeiro teorema de hoje é o da comutatividade. Ele vai dizer que a ordem dos fatores não importa quando você estiver fazendo as operações de e de ou. Eu vou mostrar a prova para vocês de uma parte usando a ideia da indução finita. A gente vai ter 4 casos para testar. E em cada um desses casos, a gente tem que olhar o que está acontecendo do lado esquerdo da equação e o que está acontecendo do lado direito da equação e ver se de fato são iguais. O lado esquerdo da primeira equação vai ficar 0 e 0, e a gente definiu isso aqui como 0. E o lado direito da primeira equação vai ficar 0 e 0, e a gente definiu isso como 0. E repare que eles dois são iguais. Segundo caso, o lado esquerdo da equação vai ficar 0 e 1, e a gente definiu isso aqui como sendo 0. E o lado direito da equação vai ficar 1 e 0, e a gente definiu isso como 0. Então, até aqui, tudo bem. O terceiro caso, o lado esquerdo da equação vai ficar 1 e 0, e a gente definiu nos axiomas como sendo 0. E no lado direito da equação, a gente vai ficar com 0 e 1, e a gente definiu isso aqui nos axiomas como sendo 0. Até aqui, tudo bem. O último caso, o lado esquerdo da equação vai ficar 1 e 1, e o axioma vai dizer para a gente que isso é 1, e o lado direito da equação fica 1 e 1, e o axioma vai dizer para a gente que isso daqui é 1. Então, repare que em todos os casos, o lado esquerdo é igual ao lado direito da equação, por isso a gente pode afirmar que aquela primeira equação é verdadeira. Vou deixar a segunda equação para você fazer como exercício. O segundo teorema da aula de hoje é o da associatividade. Ele vai dizer para a gente que se a gente estiver fazendo só operações de ou só operações de e, a ordem com que a gente faz isso não importa. A gente pode fazer primeiro x ou y e depois fazer o z, ou a gente pode escolher primeiro fazer y ou z e depois fazer o ou com o x. Eu vou fazer a prova usando a tabela verdade. Eu vou desenhar dessa forma aqui para economizar um pouco a minha anotação. E eu estou colocando essas linhas amarelas para ficar um pouco mais visível o que está acontecendo. Então, o que a gente vai fazer é usar a tabela para saber o que está acontecendo com o lado esquerdo da equação e comparar com o que está acontecendo do lado direito da equação. Então, do lado esquerdo, primeiro a gente vai fazer x ou y. E aí fica assim. Agora a gente tem que fazer o ou dessa coluna que a gente acabou de completar com a variável z. E aí fica assim. É bem interessante você pausar esse vídeo agora, fazer o passo a passo e se convencer do que está escrito aí até agora. Vamos fazer agora, então, o que acontece do lado direito da equação. Então, nesse caso aqui, primeiro a gente vai fazer y ou z, que é onde tem os parênteses, e aí fica assim. E aí agora a gente vai fazer x ou o resultado dessa coluna que a gente acabou de preencher. E aí fica assim. O último passo da prova é reparar que o lado esquerdo da equação é igual ao lado direito da equação para todas as combinações de entradas x, y, z possíveis. E isso completa a prova da primeira parte do teorema. Pausa esse vídeo, faz a mesma coisa para a segunda parte do teorema e se convence de que ele também é verdadeiro. O terceiro teorema de hoje é o da distributividade. Ele é bem interessante porque agora a gente vai combinar as operações de e de ou. Ele tem duas partes também. A primeira vai dizer o seguinte, que se a gente fizer x, e, y ou z, a gente vai poder fazer como se fosse o chuveirinho que você aprendeu na escola quando você era criança. E aí isso aqui vai ficar x e y mais x e z. Repare que até eu, na hora de dizer, eu uso mais e multiplicação, porque é realmente muito parecido. A segunda parte do teorema, a gente tem que ter cuidado para não confundir as operações lógicas com essa ideia de multiplicação e soma. Porque a segunda parte vai dizer que x mais y vezes z, tomando essa liberdade com o nome das operações, vai dizer que a gente também pode fazer o chuveirinho do mesmo jeito. E aí ficaria alguma coisa do tipo x mais y vezes x mais z. Repare que essa propriedade não existe na aritmética tradicional dos números, mas ela funciona aqui junto das operações lógicas. É bem interessante fazer a prova
usando a tabela verdade. Eu vou deixar como exercício para vocês. Pausa esse vídeo e faz isso agora. O próximo teorema é o da cobertura. E a primeira parte dele vai dizer que x mais x vezes y é igual a x. Repare que a multiplicação desapareceu. A segunda parte do teorema vai dizer para a gente que x vezes x mais y é igual a x. É como se a soma tivesse desaparecido. Eu vou fazer a prova dele usando indução finita e um pouquinho de manipulação algébrica. Na primeira parte da prova, eu vou provar que o lado esquerdo das duas equações é igual. E aí a gente começa com a primeira equação, e aí a gente pode aplicar a distributividade que a gente acabou de ver nessa equação, para ficar com x mais x vezes x mais y. E aí você lembra da aula passada, onde eu mostrei para vocês o teorema da idempotência, que vai dizer que x mais x é igual a x. E aí a equação fica x vezes x mais y, que é o lado esquerdo da segunda parte do teorema. Na segunda parte do teorema, vamos fazer a indução finita e mostrar que o lado esquerdo da primeira equação é de fato igual a x. E aí a gente vai ganhar a segunda prova automaticamente com essa parte A. Então vamos lá. O primeiro caso acontece quando x igual a zero. E aí o lado esquerdo da minha primeira equação vai ficar 0 mais 0 vezes y. E a gente viu na aula passada que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então fica 0 ou 0. E isso aqui, dos axiomas, a gente definiu como 0. O segundo caso vai acontecer quando x igual a 1. E aí o lado esquerdo da nossa equação fica 1 mais 1 vezes y. Só que a gente viu que 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. E aí a gente fica com 1 mais y. E a gente também viu que 1 mais qualquer coisa sempre vai ser igual a 1. Repare que quando x igual a 0, o lado esquerdo da equação vai dar 0. Quando x igual a 1, o lado esquerdo da equação vai dar 1. E aí isso completa a prova. É bem interessante você pausar esse vídeo agora, refazer essa prova e tentar também refazer essa prova usando a tabela verdade. O próximo teorema é o da combinação, e ele vai misturar as três operações lógicas. A primeira parte vai dizer que x e y ou x e y barrado é igual a x. E a segunda parte vai dizer que x ou y e x ou y barrado também é igual a x. Vamos fazer a prova, porque ela é bem interessante. Vamos começar pegando o lado esquerdo da primeira equação. E aí, usando a ideia da distributividade, a gente pode botar a variável x em evidência. E a gente fica com x vezes y ou y barrado. Na aula passada, a gente viu que fazer o ou entre uma variável lógica e ela mesma barrada é igual a 1. Então, a equação vai simplificar para x e 1. E também a gente viu que qualquer coisa e1 é igual à própria coisa. E assim a gente prova a primeira parte do teorema. Para a segunda parte, vamos começar com o lado esquerdo da equação, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer. Aqui também dá para usar a distributividade para botar a variável x em evidência. E aí simplifica para isso daqui. Se você não pegou esse passo agora, pausa o vídeo e volta lá no teorema da distributividade. No vídeo anterior a gente viu que fazer o e entre a variável e ela mesma barrada é igual a zero, e aí a nossa equação simplifica para x ou zero, e fazer o ou de qualquer coisa com zero é a própria coisa. E assim a gente termina de mostrar o teorema. O último teorema de hoje é o que a gente chama de consenso. Ele vai dizer que x e y, ou x barrado e z, ou y e z, vai ser igual a x e y, ou x barrado e z. Repare que o terceiro termo do lado esquerdo desapareceu. A segunda parte do teorema é bem parecida. Ela vai dizer que x ou y e x barrado ou z e y ou z vai ser igual a x ou y e x barrado ou z. O terceiro termo do lado esquerdo desapareceu.
Esse daqui eu vou deixar como exercício. É um bom exercício para tentar provar utilizando a tabela verdade. Até a próxima aula e bons estudos!